Então, esse livro é o resultado destes 3 anos em que eu tenho estado a morar no Brasil, baseada no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro como correspondente do Público, agora sou cronista do Público, já não sou propriamente jornalista, sou cronista, mas continuo a fazer as crónicas semanais. Esse livro acompanha o Brasil desde o final do governo Lula, em 2010, portanto, os últimos tempos do governo Lula, a campanha que levou à eleição da Dilma, até à altura em que o Brasil se levanta, se vai para a rua nas manifestações de junho passado. Portanto, é uma viagem ao longo destes 3 anos. Tem muito Rio de Janeiro, mas tem São Paulo, Rio Grande do Sul, tem Curitiba, tem muito Minas Gerais, vários lugares de Minas Gerais, cidades e zonas rurais. E tem uma longa viagem para a Amazónia, que ocupa quase um quarto do livro, Belém, Manaus, subindo até às terras mais indígenas do Brasil. E essa viagem é assim uma espécie de eixo do livro, porque muda a nossa perspectiva sobre o Brasil. Ir à Amazónia e viajar pela Amazónia faz-nos olhar para o Brasil de outra forma, sendo que o Brasil são muitos Brasis sempre, não é? Depois ainda tem Maranhão, tem São Paulo, claro, e o Rio é sempre o lugar a que eu vou voltando, não é? Estamos a falar de Brasis completamente diferentes. Amazónia, São Paulo, Maranhão é muito diferente. Porquê é que tu achas que se muda a perspectiva do Brasil visitando a Amazónia? Sabes que esse título, eu acho que tem muito a ver com uma ideia de movimento, não é? Isso ficou claro quando houve este levantamento, não é? Das pessoas saírem para a rua. Mas esta ideia de um território continental imenso com 200 milhões de pessoas que está em movimento em várias direções, muitas delas aparentemente contraditórias, não é? O título vai um pouco daí, não é? De ficar a observar um território imenso que caminha em várias direções e todas elas são verdade ao mesmo tempo. É verdade que o Brasil é a 6ª economia do mundo, é uma economia pujante, é uma cultura pujante, como é verdade que há desequilíbrios tremendos, não é? E a tensão entre estas várias partes em movimento, não é? De tudo que, no fundo, vem de uma longa história, não é? Porque estar num lugar também é ir entendendo como esta história tão anterior a nós e tão anterior à colonização portuguesa. E ir à Amazónia também é perceber isso, não é? Aquele território, onde é que aquele território começa? Onde é que aquela história começa? E aquela história começa muito antes de nós, é uma história muito longa. Há muito preconceito em Portugal em relação ao Brasil. Eu acho que há equívocos. Há equívocos de parte a parte, há equívocos aqui, há equívocos em Portugal em relação ao que é o Brasil, como há equívocos no Brasil em relação ao que é Portugal. É inevitável que haja esta relação de ex-colonizador, ex-colonizado. E uma das tentativas desta experiência, eu queria muito que as pessoas vivessem comigo a experiência de ir vivendo no Brasil, não é? De chegar e de ir atravessando também estes equívocos, porque esse livro é o retrato do Brasil, mas também é um retrato da nossa relação com o Brasil, da relação dos portugueses com o Brasil. E de como nós ficamos muitas vezes reféns desta, ou de uma subserviência ou de uma arrogância, não é? Ou pedimos desculpa ou então tendemos a ser condescendentes. E estes dois polos que atravessam sempre muito a nossa relação com o Brasil têm muitas nuances por meio, e é no meio destes dois polos certamente que nós nos vamos conseguir entender. E é uma relação muito emocional, não é? Inevitavelmente, porque a nossa história é sempre uma história dupla. Se eu for à Amazónia, se eu for ao Maranhão, há aí uma viagem pelo Maranhão, um território onde o padre António Vieira tem inúmeras marcas. Nós estamos constantemente a ser confrontados com a nossa própria história. Uma das razões porque eu quis ir para o Brasil, depois de ter passado anos a cobrir os resultados e os efeitos do colonialismo dos outros, não é? Dos franceses, dos ingleses, do Império Otomano, era do México também. Eu escrevi sobre o México e vi o efeito da colonização espanhola na América do Sul. E para mim havia quase isto é quase político, não é? Que era de ser confrontada com os efeitos da minha própria história, não é? Claro que isso vive-se no dia-a-dia. Isso é uma relação cotidiana, não é? É uma relação que se desfaz e desfaz, os nós vão se atando e desatando à medida que nós vamos conseguindo Mas que nó mais te surpreendeu desatar. Não, e a questão da língua é crucial, porque só nós, não é? Só quem fala português pode ter esta experiência extraordinária de chegar a um território que de repente são 200 milhões, não é? Que falam a nossa língua e não falam a nossa língua, porque é e não é.
É e não é, ou seja, claro que é a língua portuguesa, mas é a língua portuguesa em muitas das suas nuances e essas nuances É outra mudam. linguagem. São muitas outras linguagens, desde Muitas o Rio outras. Grande do Sul até a Amazónia, não é? Os sotaques mudam, o vocabulário muda, a sintaxe muda, tudo isso varia no Brasil. E atravessar estas várias experiências, que para mim são experiências de ampliar, não de reduzir, mas de ampliar a língua. Isso também fazia parte do que eu queria, não é? Sem perder o pé no que é a minha base, o meu ponto de partida, ampliar essa identidade, sempre na ideia de que a identidade está em movimento e que ela se pode ampliar, que ela se pode alargar. Nós não temos que a reduzir, então podemos alargá-la. Portanto, eu estou a tentar reduzir o teu discurso a 2 ou 3 ideias fundamentais e não consigo. Como é óbvio. Mas quando tu me falas na questão de que quiseste viver e queres viver o resultado da história em comum, o resultado da colonização, que estiveste no México e viste outras colonizações. Pronto, vou-te pedir para seres um bocado redutora. Qual é a diferença da colonização portuguesa, se é que há alguma diferença? Não, há muitíssimas diferenças. Só o facto do Brasil, todo o Brasil, não é? Desde o Rio Grande do Sul até São Luís do Maranhão, falar português, isso é uma diferença extraordinária, não é? Agora, e essa unidade territorial, que é uma unidade que não existe, por exemplo, na herança da colonização espanhola na América do Sul, não é? Essa fragmentação do território da América do Sul que fala espanhol. Como é que isso aconteceu? Porquê que isso aconteceu? É extraordinário que a língua portuguesa seja o cimento, enfim, por várias razões históricas ao longo dos tempos, o cimento que ainda assim conseguiu manter os vários Brasis, e houve algumas tentativas de independência, tanto a sul como a norte, mas temos este facto extraordinário, que é nós chegamos a São Paulo, que é a maior cidade da América Latina e uma das maiores cidades do mundo, uma cidade fantástica, e são 20 milhões de pessoas numa das maiores cidades do mundo a falar português. Então talvez Portugal tenha existido para isto, não é? E se existiu para isto já não é pouco. Alexandra, fiquei com tanta vontade de ler o teu livro e vou ler com certeza. Foi um gosto ter-te aqui. Obrigada. Boas viagens, boas crónicas, bons livros. Obrigada. Obrigada.